amigos, meu nome é Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. O tema central do mês é Família, a Onda do Amor. Quem vai falar para nós hoje é o nosso grande amigo e companheiro aqui do CEIR, Hugo Nascimento, e o título é Disciplina e Filhos Rebeldes. Para que a gente possa se harmonizar, a página escolhida foi extraída do livro Recados do Meu Coração, psicografia de José Carlos de Lucas, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Intitula-se Dificuldades nas Relações Familiares. Geralmente, os desajustes na família correspondem aos desajustes do nosso espírito extremamente voltado para si mesmo. Quando no lar estivermos dispostos a trabalhar pela felicidade do familiar, que a sabedoria divina, com justas razões, colocou ao nosso lado, todos os problemas diminuirão sensivelmente, tornando a vida doméstica mais amena e feliz. É preciso lembrar que grande parte das uniões matrimoniais ainda se dá em caráter provacional, almas que se reencontram no presente com a proposta de se curarem umas às outras através do amor que ontem sonegaram. Meus filhos, se hoje encontramos dificuldades no campo das relações familiares, procuremos não desanimar, nem desertar dos testemunhos do amor que a nossa consciência suplicou antes de reencarnar. Bem sabemos o quanto é difícil a solidão afetiva, a frieza contumaz do cônjuge, a rebeldia dos filhos, a agressividade da parentela e a indiferença do companheiro. Mas consideremos tais situações como experiências enriquecedoras para o nosso espírito, que outrora também resvalou no campo da frieza, do egoísmo, da traição, da agressividade, dos vícios e do abandono. Os que hoje choram com as dificuldades no lar quase sempre são os mesmos que ontem provocaram as lágrimas naquele que hoje dividem conosco a experiência familiar. Bendigamos, amados, a prova redentora junto à família que Deus nos deu para que aprendêssemos a amar como gostaríamos que os outros nos amassem. Somente assim poderemos legitimamente reivindicar o amor que até o momento ainda não se incorporou definitivamente em nossa maneira de ser. Vamos orar, meus irmãos. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai e agradeçamos, como disse a nossa página, a oportunidade de estarmos com esses irmãos que escolhemos acolher como filhos e orientar. Que nós possamos ter a coragem e a força para que possamos dar boas orientações, possamos dar bons exemplos para serem seguidos por nossos filhos. Senhor Jesus, obrigado por estar conosco, sempre nos intuindo, nos acompanhando, com a sua luz e a sua paz. A espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, rogamos que derrame suas vibrações amorosas ao nosso irmão Hugo, que fará uso da palavra, para que suas reflexões e para que os ensinamentos aqui trazidos possam nos orientar a superar os obstáculos que muitas vezes se contrapõem no nosso dia a dia. Ó Senhor, que a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, ao nosso irmão Hugo. Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma exposição virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que aqui nós retornamos para fazermos algumas reflexões acerca da doutrina dos Espíritos, acerca do Evangelho de Jesus, na expectativa de que o que pensarmos, ponderarmos aqui juntos, se torne material de reflexão, se torne material útil na nossa caminhada evolutiva. Hoje nós vamos tratar do tema Disciplina e Filhos Rebeldes. E eu gostaria de comentar que nós vamos olhar esse tema por dois ângulos diferentes. Primeiro, nós, enquanto filho do Criador, e quando nós nos rebelamos diante da sua vontade, nos rebelamos diante da vida, nós apresentamos um comportamento rebelde diante das circunstâncias que a providência divina nos coloca. Esse vai ser o primeiro enfoque que a gente vai dar.
E o segundo enfoque vai ser nós, enquanto possíveis educadores, pais especificamente, ou cuidadores, ou aqueles que se tornam responsáveis por espíritos que estão ingressando nessa vida material, como nós nos portamos diante da rebeldia desses filhos que a vida nos colocou. E esse vai ser os dois enfoques que a gente vai dar. E para começar, como um preâmbulo para falar sobre disciplina e rebeldia, eu queria trazer duas passagens do Evangelho. Uma que está em Mateus, capítulo 26, versículos 39 a 42, e outra que está em Lucas, no primeiro capítulo, versículo 38, que falam sobre a postura do Mestre e de Maria diante da vontade do nosso Pai Celestial, né? Como que eles se comportam, como que eles se portam diante do reconhecimento e da postura diante da vontade do nosso Pai. E essa primeira passagem, que está em Mateus capítulo 26, versículos 39 e 42, fala exatamente do momento em que Jesus havia terminado a última ceia com seus discípulos. Judas já havia saído para executar o seu plano de traição, e Jesus resolve chamar 3 dos seus discípulos para orar, prevendo o momento que viria em seguida, o seu aprisionamento e futuramente o seu suplício, o seu martírio e a sua crucificação. E ele chama esses 3 discípulos para orar com ele, e o que essa passagem do Evangelho é belíssima, ela tem um profundo significado espiritual, mas o que a gente gostaria de focar aqui agora é na oração que Jesus fala, na oração que Jesus profere, porque ele fala assim, no momento de profunda angústia, já prevendo, sentindo o que viria na sequência, todo o seu martírio, ele fala: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então aqui a gente vê uma postura de um filho completamente entregue à vontade soberana de Deus. E esse exemplo é para nos marcar profundamente, para mostrar como que o exemplo de Jesus no Evangelho se mostra aquele que, na verdade, aquece com a vontade do Pai, aquele que entende e se submete à vontade do Criador. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo está em Lucas, capítulo 1, versículo 38, e é quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel anunciando a vinda de Jesus. E ele fala sobre que ela vai gerar um filho, que vai ser chamado Filho do Altíssimo, etc, etc. O anjo Gabriel fala sobre a vinda de Jesus no seu ventre, e ela fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então a gente percebe também a entrega dócil de Maria à vontade, do Criador. Esses dois exemplos servem para nós, para dar um preâmbulo, como que nós deveríamos nos portar diante da vontade do Pai Celestial, ou seja, diante do que a providência divina coloca em nosso caminhar, sejam as dificuldades, as oportunidades, as expiações, as provas, as dores, tudo que nos chega provindo da providência divina para o nosso próprio crescimento, nosso próprio aprendizado, como que a gente deveria se portar, ou seja, percebendo que a vontade divina é soberana e infinitamente mais sábia que a nossa própria vontade. Além disso, desses dois exemplos, eu queria trazer mais um, que a gente fez uma seleção de várias mensagens de Emmanuel falando sobre rebeldia e sobre disciplina, que Emmanuel nos traz muito exemplo da natureza, e vários exemplos dentro da natureza, como que a disciplina, a obediência, a ordem, a abnegação são as grandes forças da natureza. Se a gente observar desde das estrelas no céu infinito até as estruturas
subatômica, a gente vai perceber ordem, disciplina, respeito a uma programação, respeito a certas leis que regem esses fenômenos, tudo colaborando para uma harmonia geral, né? E Emmanuel dá vários exemplos, né, do carvão que se submete a altas pressões para virar diamante, ou a planta que ela é podada e passa pela dor da poda para que futuramente gere mais frutos, ou a ovelha, por exemplo, que se submete à tosquia para poder oferecer e colaborar na obra da criação, entregando a sua lã. Então, a gente percebe, né, nesses dois exemplos do Evangelho e nessa divagação, nessa elaboração de Emmanuel, ordem, disciplina, abnegação, renúncia à própria vontade em prol de um bem maior, em prol da vontade do Criador. E isso que a gente queria ter como pano de fundo para começar a falar sobre disciplina e filhos rebeldes, porque muitas vezes nós, perante o Criador, somos esses filhos rebeldes. Esse vai ser o primeiro ângulo, o primeiro enfoque que a gente vai dar, tentando perceber um pouco quão infantil, quão espiritualmente imatura é essa nossa postura de rebeldia perante a vontade divina. Ora, pensemos aqui, vamos construir um raciocínio aqui com base no que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, juntando o que nos traz a parte primeira e a parte terceira, a parte primeira fala sobre o Criador, sobre Deus, sobre a criação como um todo, e especificamente nos apresenta um Criador que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, perfeito e infinitamente perfeito em todas as virtudes, né? Sabedoria, amor, etc., né? Que rege, que coordena, que preside todo o cosmo com a sua soberana inteligência e com leis sábias que regem o universo inteiro, né? A gente percebe, a gente vê na terceira parte do Livro dos Espíritos, não somente, né, os Espíritos falando sobre a lei divina natural, né? O que é a lei divina natural? São as leis que procedem de Deus, que regem, que regulam toda a criação. E nós temos as leis, né, vamos dizer assim, as leis físicas, como a gravidade, a eletricidade, etc., que teoricamente regeriam o mundo físico. Só que o Livro dos Espíritos nos apresentam as leis morais, ou seja, aquelas leis soberanas e sábias do Criador que regem o universo moral. O que é isso? A nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com o próximo. E, né, de maneira didática e sistemática, Allan Kardec trabalha com a espiritualidade 10 leis morais, né? Dentre elas a lei de amor, justiça e caridade, lei de adoração, lei de liberdade, etc. Quem tiver mais interesse pode se aprofundar lá, porque realmente é maravilhoso o estudo das leis divinas ou naturais. Mas o que o Livro dos Espíritos traz? Que todas as leis já estão postas desde o início da criação. São as leis imutáveis, perfeitas, estáveis, que procedem e emanam diretamente dessa inteligência suprema, que não erra, que não falha e que é infinita em todas as suas perfeições. Então, nós estamos submetidos a essas leis divinas, naturais, leis perfeitas, né? Então, ao apresentarmos um comportamento de rebeldia, ou um comportamento de não aceitação do que a vida nos coloca, nós na verdade estamos nos rebelando perante essas leis, nós estamos nos rebelando perante a vontade do Criador, nós estamos nos rebelando em relação a algo que visa o nosso crescimento, o nosso bem, o nosso aprimoramento, né? Então a gente tem que pensar, moxa, mas faz sentido eu me rebelar diante da vida, diante de uma prova, diante de uma expiação, diante de uma dor? Faz sentido ter um comportamento rebelde diante disso? Não faz, né? Na verdade, como a gente percebe, imagina se Jesus tivesse rebelado: não aceito ser crucificado, não quero isso,
ele estaria completamente desalinhado com a vontade do Criador e com a sua missão, a missão para a qual ele veio, né? Se Maria estivesse rebelando, não vou engravidar não quero engravidar, não vou dar luz a Jesus, o que teria acontecido? Ela teria se rebelado contra a sua missão, contra essa vontade soberana do nosso Criador, né? E muitas vezes, se pegando o exemplo de Emmanuel, se a natureza se rebelasse o tempo inteiro, o que haveria seria caos, seria desordem, seria uma impossibilidade de uma existência equilibrada. Então, ao pensarmos na nossa caminhada e ao pensarmos nas situações difíceis que a vida nos apresenta, devemos pensar assim: faz sentido eu me rebelar contra isso? Faz sentido eu me rebelar diante de uma doença que chega de forma inesperada, de um revés financeiro que me chega de forma inesperada, de um desemprego que me chega, diante da perda de um ente querido? Faz sentido a rebeldia? E a gente percebe que não. Se a gente entende, né, esse Criador que a doutrina espírita nos apresenta, esse Pai amoroso, né, que busca o nosso crescimento, que tem como objetivo o nosso crescimento moral, intelectual, espiritual, até os limites possíveis da nossa condição de criatura, nós vamos perceber que as expiações, provas, dores que nos chegam visam o nosso progresso. Então a nossa postura deve ser de uma abnegação ativa. O que é uma abnegação ativa? Perceber a expiação que chega, perceber o momento em que eu sou colocado à prova perante a vida, e perceber e me movimentar tentando buscar o que aquilo me oferece de aprendizado. E pegando esse exemplo do desemprego, né? Vamos pegar esse exemplo do desemprego, né? Vamos supor que, de repente, eu perco o emprego, né? Acontece um revés, eu perco o emprego, e daquilo acontece problemas financeiros, dificuldades, etc, etc. Ora, eu tenho que adotar uma postura de uma abnegação ativa, ou seja, perceber aquela dor, aquela prova, aquela expiação chegando, mas ao mesmo tempo fazer as reflexões necessárias para o meu próprio aprimoramento, porque a expiação e a prova chega para o nosso crescimento espiritual, ou seja, para que eu faça, para que eu quite certas dívidas em relação ao meu passado espiritual, mas que também eu tire aprendizados ali para o meu futuro. Então eu poderia pensar de várias formas, por exemplo, poxa, o que me levou a perder o emprego? Será que eu atuei da melhor forma possível diante da empresa que eu trabalhava? Será que eu atuei da melhor forma possível diante do meu empregador, diante do meu líder, diante do meu chefe? Será que eu fui um bom membro de equipe? Será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para entregar o melhor possível, cumprindo o meu dever, cumprindo o meu trabalho da melhor forma possível? Será que eu busquei me aprimorar? Será que eu busquei me aperfeiçoar? Será que eu estudava para poder estar sempre exercendo o meu ofício da melhor maneira possível? Ou seja, são essas reflexões que também permitem o meu crescimento. Eu aceito a dor, a prova e a expiação que me chega, mas eu também uso aquela experiência para fazer profundas reflexões para que eu possa continuar crescendo e evoluindo, né? Essa é a abnegação ativa que a gente deve buscar sempre exercer, porque toda experiência traz algum ensinamento. E como Allan Kardec coloca em Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, existem duas causas das nossas aflições: causas atuais e causas pregressas. As causas atuais são aquelas causas que nós mesmos construímos nessa mesma vida, por imprudência, por um desleixo diante da vida, por preguiça, por N imperfeições que se acumulam diante da vida, que eclode num determinado sofrimento, numa determinada expiação, por minha imprudência diante da vida, né? Essas são as causas atuais das aflições, que a gente pode rastrear essas causas na própria existência atual, né? Que é a grande maioria, né? Descuidado com
a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa família, descuidado em relação às questões financeiras, descuidado, enfim. N coisas que Allan Kardec coloca de nossas dificuldades em nos conduzirmos na vida atual. Quando a gente não consegue identificar na vida atual, a gente vai à vida pregressa, que a gente não tem como acessar diretamente, mas se percebermos a justiça divina atuando de forma perfeita, percebemos que nós fomos responsáveis por certas situações que nos acontecem agora em outras existências. Então, no fundo do fundo, nós somos os construtores responsáveis pela nossa própria felicidade ou infelicidade. Então, se rebelar contra o quê? A não ser com a nossa própria imperícia diante da vida. E como fazer para que isso melhore? Nos melhorando, não tem como ser diferente. E então, quando a gente pensa na nossa relação com o Pai, não faz sentido a rebeldia, e faz sentido sim uma abnegação ativa, em que eu aproveito aquela experiência para tirar o máximo de proveito possível, aceitando o que me vem, aceitando o que me chega, mas trabalhando da melhor forma possível para refletir o quanto de responsabilidade a minha que eu posso mudar, que comportamentos, atitudes eu posso modificar daqui em diante para que isso não me aconteça novamente, que caminhos eu posso refazer, né, o quão distante e afastado eu estou das próprias leis divinas, ou seja, a espiritualidade coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos, que quanto mais eu me afasto das leis divinas ou naturais, das leis morais, mais eu sofro. Quanto mais eu caminho perto delas, mais feliz eu sou. Então, muitas vezes, o sofrimento me chega para me ajustar a minha rota para caminhar mais próximo das leis divinas, as leis morais. Então, no fundo, a rebeldia é uma atitude improdutiva, que não nos ajuda em absolutamente nada, porque a gente está desperdiçando a experiência, jogando fora a chance de aprendizado, jogando fora uma chance de crescimento e colocando, como Emmanuel coloca, uma taxa extra em cima da própria expiação. Quando a expiação chega para mim e eu tenho uma atitude de rebeldia, é como se eu colocasse em cima dessa dor que já vai vir pela expiação, mas uma cota extra de sofrimento pela minha rebeldia, pela minha não aceitação, por meus gritos, né, de não entendimento. Isso só piora a situação, faz com que a prova ou a expiação muitas vezes seja desperdiçada. É um sofrimento em vão, uma expiação que não nos ajuda a quitar os nossos débitos perante a lei divina. Então, pensando muito nessa relação do Pai, né, do nosso Pai Celestial, quando a gente é rebelde, não faz sentido, né, a nossa postura de rebeldia perante essas questões. E como que o nosso Criador lida com a nossa rebeldia? Simplesmente aguardando o nosso tempo. Né? Essas leis soberanas, especialmente a lei de causa e efeito e a reencarnação, estão aí para que a gente possa exatamente colher na medida que nós plantemos. Né? O Criador nos ensina perante as nossas próprias atitudes. O Criador nos ensina a partir do momento em que nós fazemos uma colheita amarga, difícil, uma colheita em que nós vamos ali sofrer as consequências dos nossos próprios atos impensados, nossos atos rebeldes, nossos atos problemáticos, né? Ou seja, através dessa própria colheita, desse retorno, desse efeito dessa causa, né, que nós damos início, nós vamos aprender, né, muitas vezes pela dor, a pensarmos melhor e a conduzirmos melhor a nossa vida. Ou seja, as leis estão colocadas, a gente sabe a regra do jogo, a gente sabe qual caminho seguir, nós temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho, o exemplo do Cristo, N orientações em mais de 1.000, 2.000 livros, né, que falam sobre a moral evangélica, isso dentro da doutrina espírita, por exemplo. Então, o caminho, o farol não nos falta. O que nos falta muitas vezes é a vontade.
Então o Criador aguarda que nós aprendemos, que nós aprendamos a conduzir nosso caminho com sabedoria e através dos próprios mecanismos da vida e da sua solicitude paternal. E quando nós nos encontramos nessa postura, né, enquanto educadores de filhos rebeldes, ou seja, pais responsáveis por espíritos rebeldes que nos chegam, né? Essa é uma outra questão que é importante a gente tocar, porque é fundamental que nós entendamos o tamanho dessa missão, né? Isso está no Livro dos Espíritos, questão 582, quando Allan Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os Espíritos dizem que sim, não só uma missão, mas um grandiosíssimo dever. E que um grande dever, e que é de responsabilidade dos pais conduzir aquela criatura pelo caminho do bem e aproximá-la de Deus. Ou seja, quando nós, enquanto pais ou responsáveis, recebemos do mundo espiritual um espírito na condição de nosso filho ou de nosso neto, mas um espírito que depende da nossa orientação, né? Aquilo é uma missão e um dever enorme perante o Criador. Nós estamos tendo a tutela momentânea daquele espírito para conduzi-lo pelo caminho do bem e conduzi-lo e reaproximá-lo do Criador. E os espíritos comentam que muitos pais menosprezam essa missão, preferem muito mais cuidar os espíritos colocam, muitos pais preferem cuidar e podar das suas árvores para que possam dar bons frutos do que cuidar do caráter do seu filho. E essa frase, na verdade, representa muitas vezes o desleixo, o descaso que nós temos em relação à educação moral de nossos filhos, né? Que a gente se preocupa muito mais com as questões mundanas, com as questões da vida, os nossos interesses particulares, do que de fato cuidarmos, termos esse zelo, esse trabalho de um jardineiro no cuidado com a educação moral de nossos filhos. E aí, tendo isso em vista, nós percebemos o impacto e a responsabilidade que nós temos perante aquele espírito que nos chega, né? E ele não chega como uma tábula rasa ou como uma folha em branco, né? A gente tem que também ter isso muito claro. 3 coisas que é importante ter claro: que aquele é um espírito imortal com a sua história pregressa, uma história com a gente, que pode ser uma história de amor ou ódio, e que ele se encontra ali também com a sua cota de provas, expiações, dificuldades, virtudes, mas que ele não está sendo gerado naquele momento. O corpo físico está sendo gerado naquele momento, mas o espírito que ele encarna é um espírito que já tem uma história, uma longa história. E às vezes uma longa história com a gente, que pode ser uma história muito difícil ou muito bela. Então a gente sugere a leitura, para quem quiser, do item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma aula de paternidade por Santo Agostinho, que é simplesmente uma mensagem maravilhosa, em que ele vai elaborando toda essa relação da paternidade do ponto de vista espiritual, daquele espírito que chega, das suas dificuldades, da onde surgem muitas vezes os conflitos entre pais e filhos, qual a postura que os pais devem ter, etc, etc. Eu vou extrair somente algumas coisas aqui, né? Que Santo Agostinho, ele também traz novamente a questão da responsabilidade, né, dos pais de conduzirem essa alma para Deus, de levar essa criatura pelo caminho do bem. E ele fala que não é necessário o saber do mundo para isso. Do simples, do ignorante até o mais sábio podem conduzir essa missão de forma bem sucedida, porque o que ele fala, mais importante do que o conhecimento, é a paciência, a atenção, porque o que ele fala que é fundamental?
que desde cedo a criança já apresenta os sinais das suas imperfeições, né? E que todos os vícios nascem da vaidade, do egoísmo e do orgulho, e que os pais devem ficar muito atentos à menor expressão desses germes negativos para que eles possam ser trabalhados, corrigidos, ajustados ali naquele momento em que a criança é um receptáculo muito maleável, né? Que a criança possui uma personalidade que ainda está em construção e pode ser ajustada, trabalhada, reorientada, né? Desde cedo, o espírito ali encarnado ele vai apresentando os germes, né? Os indícios dos seus vícios, quer sejam eles calcados no egoísmo, na vaidade ou no orgulho, e que os pais devem atentamente, como jardineiro, irem fazendo os encaminhamentos necessários para aquela criatura. Então, isso requer atenção, dedicação, cuidado, um olhar de fato genuíno e amoroso para que sejamos de fato agentes produtivos na encarnação daquela criatura, né? E muitas vezes vai chegar o momento da disciplina, vai chegar o momento em que aquela criatura que ali se encontra vai precisar de um ajuste em sua caminhada, né? E aí que vem fundamental a postura dos pais, porque extraímos sempre o exemplo, né, de Jesus, né, os exemplos do Evangelho e depois o exemplo do Criador, né? Jesus, ele ensinava pelo exemplo, né? É claro que ele fazia trazia o ensinamento também de forma verbal, através de parábolas, etc., mas tudo estava calcado no seu exemplo. E muitas vezes nós, enquanto pais responsáveis, exigimos certas posturas dos nossos filhos que nem nós somos capazes de oferecer como exemplo. Então, a doutrina espírita também nos ajuda a perceber que é necessário, para que nós sejamos melhores educadores, que nós também nos modifiquemos, que nós impomos a disciplina em nós, que nós sejamos abnegados de forma ativa, que nós não sejamos rebeldes, que nós sejamos aqueles que aquecem com a vontade do Criador, que tem uma postura de aceitação diante da vida, para que nossos filhos também tenham essa postura. E quando a rebeldia surgir naturalmente, nós precisamos sempre pensar da seguinte forma: de onde vem essa rebeldia, né? Porque muitas vezes aquele gesto de rebeldia em relação a uma forma que a gente está educando, uma forma que a gente está orientando, faz com que a gente pense, né? É claro que vão ter conflitos geracionais, vão ter várias questões ali que, de fato, muitas vezes o filho está equivocado e faz parte do nosso trabalho reorientar, mas muitas vezes aquela rebeldia vai estar trazendo à tona uma questão, uma dinâmica familiar que às vezes está disfuncional, um comportamento afastado do Evangelho, afastado do que se deve ter dentro de um lar, na relação de pai e filho. Aquela rebeldia vai estar surgindo perante algo que aquele filho, aquela filha considera como uma injustiça, que vale a pena ser ponderado a 3, a 2, a 4, o que quer que seja. Então, aqui nós temos, e quando for necessário essa orientação, né, que a gente pense muito qual exemplo que está nos orientando, né? Porque muitas vezes nós, enquanto pais ou responsáveis, nós descontamos nos nossos filhos frustrações, infelicitações que nós carregamos, que são totalmente pessoais, e a gente acaba descarregando naquelas criaturas que são de nossa responsabilidade, né? Muitas vezes frustrações no trabalho implodem dentro de casa, frustrações minhas perante a vida, por insucessos, por dificuldades sociais, eu desconto essa raiva, essa frustração reprimida nos meus filhos. E isso a gente tem que prestar muita atenção quando, na posição de pais educadores, que força é essa que está me mobilizando para educar, né? Se é a força realmente do amor, do exemplo,
do olhar atento, que eu quero que aquele espírito cresça, que eu quero que ele se desenvolva, ou simplesmente alguém ou uma criatura que está recebendo as projeções das minhas raivas, das minhas dificuldades pessoais, né? Então a gente também tem que pensar nisso para a gente poder desempenhar esse papel com muita seriedade. E a terceira relação, só para a gente já encaminhar para a conclusão, é como eu atuo diante de outros filhos rebeldes do Criador, de irmãos difíceis, de irmãos problemáticos, de companheiros de caminhada que são difíceis. Aqui o Cristo já nos deixou a orientação segura, que é através do amor ao próximo, o entendimento, a lei áurea, né? A regra de ouro, que é amar o próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita corrobora isso, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então que eu possa compreender o outro, o momento espiritual que o outro se encontra, percebendo, né, as suas dificuldades, que a sua rebeldia de agora muito provavelmente vai lhe causar muita dor no futuro, que eu possa orar por aquela criatura, que eu possa de alguma forma também ser luz na vida daquela criatura também, de alguma forma. E para finalizar, eu queria trazer uma mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem chamada Diante da Rebeldia, né? Então no livro Encontro Marcado. E Emmanuel fala assim: rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. E ele fala assim: não é progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Então aqui mostra, né, Emmanuel nos traz isso que eu gostei muito dessa frase, que ele fala: rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Então quando nós estamos rebeldes, nós nos cegamos. Quando a rebeldia aparece, é como se a cegueira nublasse nosso entendimento, porque a gente quer que a nossa vontade se sobressaia perante a vontade do Criador. A gente quer que a forma que a gente entende, como a gente deveria, tudo acontecendo na nossa vida, é mais importante ou mais sábia do que os desígnios do Criador para nós. Então é orgulho, né? É uma forma de orgulho. E sobre isso não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício. Isso nos remete muito à questão da disciplina, que é fundamental. Muitas vezes a gente esquece que a disciplina é uma parte integrante da condução da nossa vida. Quando a gente, Allan Kardec fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações, é esse esforço diário, recorrente, a disciplina para a gente se observar, se analisar, para a gente buscar melhorar nossas imperfeições, né, que são, no fundo, a causa dos nossos sofrimentos. Então, disciplina e rebeldia andam juntas nessa nossa exposição de hoje. E o recado final que fica é que nós possamos extrair as lições mais luminosas de todas as experiências que nos chegam, especialmente as experiências dolorosas, porque elas nos falam de algo que precisamos corrigir, melhorar, aperfeiçoar, de imperfeições que devem ser trabalhadas, né? E que nós possamos conduzir a nossa vida com disciplina, porque a disciplina está na base da ordem e a ordem está na base do progresso. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, mantendo a sintonia e as vibrações elevadas adquiridas durante a exposição doutrinária, vamos erguer os nossos pensamentos ao Pai Maior. Agradeçamos pela sua justiça perfeita, pelo seu infinito amor à humanidade, quando nos enviou o seu Filho Jesus. Ao nosso irmão e mestre querido, agradeçamos pela sua bondade, pelas suas orientações, pelos seus ensinos e conceitos que constituem a Boa Nova, que são valores imortais que devemos adquirir. Aprendemos contigo, Mestre, que só através do amor, do perdão, da caridade, da fé e da justiça estaremos no caminho que nos leva ao Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que essas virtudes são a nossa porta de entrada para a felicidade eterna.
a irmã Nália, a irmã Rosa e toda a espiritualidade dessa casa. Agradecemos por tanta dedicação e carinho conosco e pedimos que fluidifique nossas águas com as suas vibrações amorosas, para que elas possam conter o remédio de que necessitamos nesse momento. Mestre amado, que a sua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus.